Bom dia, alunos do terceiro ano A, do terceiro ano B e do terceiro ano C. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, com saúde, em casa, se cuidando, certo? Tia Yolanda deseja que a família de vocês também estejam todos bem, não é? Nós precisamos, neste momento, nos cuidar, nos prevenir, ficar em casa, não é? Nós estamos numa situação que exige o máximo de cuidado com a nossa saúde, certo? A tia Yolanda está aqui para mais uma videoaula do componente curricular de Geografia. Aguardo a presença de vocês para a visualização das aulas, para assistirem às videoaulas que a tia Yolanda prepara para vocês, tá bom? E a gente vai iniciar com a nossa agenda da lousa, lembrando que vocês precisam verificar, certo? Aquela agenda diária que é postada na semana, tá bom? Esta semana a tia Yolanda vai estar gravando a nossa aula do dia 4, não é? Nós estamos hoje, dia 4, gravando a aula para você e com você, tá certo? Lembrando que nós tivemos o feriado do dia 2, nós não tivemos aula de história, certo? E a tia Yolanda já está aqui hoje na quarta-feira, tá bom? Então aqui o que nós vamos fazer hoje na nossa aula, né? O que nós vamos estudar hoje? Certo? Nós vamos fazer as correções da página 284, aquela entrevista. Tia Yolanda vai fazer algumas questões sugestivas de respostas, dizer para vocês que o que vocês fizeram foi acolhido, a tia Yolanda leu, não é? Foi ao trabalho de vocês, mas a tia Yolanda vai fazer alguns comentários, tá legal? Dizer também que nós vamos corrigir a página 291. E nós vamos estudar o que podemos fazer para cuidar da natureza. Nós estamos no módulo número 4, nas páginas 292 a 293. Para casa, vocês vão fazer as páginas 294 e 295. Quero pedir a vocês a atenção de vocês. Quero que vocês estejam com o lápis e a borracha na mão, também com o módulo. Tá legal? Vamos iniciar pela página 294, tá certo, pessoal? Naquela entrevista que vocês realizaram em casa. Essa atividade, ela foi passada na aula anterior, tá bom? Dizia assim para você, meus amores: pesquise em livros, revistas, na internet ou converse com seus pais ou responsáveis sobre atitudes que podemos ter para economizar água. Depois, responda às questões a seguir. E antes de vocês fazerem a escrita, de fazerem a entrevista, vocês teriam que ter feito uma conversa oral com o responsável, com os familiares. Não era isso? Ou até mesmo ter feito pesquisas via internet, tá certo? Vamos no item A. Como é possível economizar água durante o banho? Olha, gente, existem inúmeras possibilidades de nós economizarmos água, não é isso? Muitas pessoas colocaram dicas muito bacanas, certo? Na devolutiva das atividades. Outras pessoas colocaram só assim, ó, fechar a torneira, ensaboar o corpo. Quando? Como? Não é? Durante o quê? Então, você teria que especificar. Por exemplo, fechar a torneira enquanto lava a louça. Fechar a torneira enquanto escova os dentes. E assim sucessivamente. Certo? Então, aqui, como é possível economizar água durante o banho? Vocês poderiam dizer que era fechando a torneira enquanto escova os dentes, porque eu escovo meus dentes enquanto estou tomando banho, pois eu escovo de manhã cedo. Quando eu for tomar banho, eu também aproveito já para escovar meus dentes, tá legal?
Outra maneira era quando você fechar o chuveiro enquanto você ensaboa o seu corpo, enquanto passa o shampoo no cabelo, não é? E outras alternativas. No item B, como é possível economizar água escovando os dentes? Essa mais voltada para a escovação dos dentes fora do banho, vocês poderiam utilizar um copo com água, certo? Levar um copo lá para a torneira, enche o copo com água e utiliza a água do copo, sem necessitar da torneira ficar aberta, para você bocejar água, para você lavar a escova, não é verdade? São dicas. Tia Yolanda não está dizendo que o que você fez está errado, mas a tia Yolanda gosta de ir além, gosta também de mostrar umas dicas para você. Tá legal? No item C, como é possível economizar água nas descargas do vaso sanitário? Essa aqui, pessoal, é uma questão que não é muito cogitada, que ela não é muito falada, mas eu vou dar aqui uma dica. É importantíssimo você verificar a válvula, não é? Da descarga, porque às vezes a válvula não está funcionando bem. E aí você aperta uma vez, duas vezes, derrama uma águazinha que não é a quantidade suficiente para dar a descarga, para a descarga ser realizada. Aí você dá novamente o aperto lá, tá certo? Então você tem que verificar. Outra maneira é você evitar dar descargas jogando, por exemplo, a gente gosta de papel, né, no vaso sanitário. Não pode, porque quanto mais você tem lixo dentro do vaso, que tem gente que faz isso, ele demora a descer, certo? No item D, diz assim, como é possível economizar água lavando a louça? Quando a tia Yolanda vai lavar a louça, a tia Yolanda separa tudo. Só copos, só xícara, só talheres, só panelas. Aí o que a tia Yolanda faz? Ensaboa tudo que é copo, tudo que é xícara, bota do lado. Um lado da pia tem as louças sujas, o outro lado tem as louças lavadas, não é? Aí a tia Yolanda ensaboa, bota tudo desse lado. Quando a tia Yolanda vai tirar o sabão, a tia Yolanda liga a torneira, aí pega, a tia Yolanda com a mágica, pega um copo, 2 copos, 3 copos no dedo, aí bota tudo embaixo da torneira, vira o copo e enxagua, pronto, já enxagou 3 copos de uma vez. Depois eu coloco todos os talheres assim, ó, de cima para baixo, deixa embaixo do chuveirinho da torneira, lava tudo de uma vez, joga lá para escorrer. E os pratos também, tia Yolanda bota um prato dentro, no intervalo de um dedo para o outro, 2 pratos. Bota assim, ó, segura, bota embaixo da torneira, já vou lavando de 2 em 2. A gente tem que ter economia, tá certo? No item E, como é possível evitar os vazamentos de água? Como é possível, pessoal, evitar desperdícios de vazamento? Olhar a manutenção dos canos, olhar se as torneiras não estão pingando, não é isso? E muitas outras coisas, tá legal? Então, agora a tia Yolanda vai fazer um comentário na página 285, tá certo? Vamos lá. Neste capítulo, estudamos sobre os elementos da natureza utilizados como recursos naturais renováveis e não renováveis. Vamos relembrar? Os elementos da natureza, como a água, o solo e as formações vegetais, são utilizados pelo ser humano nas atividades econômicas e para atender às suas necessidades. É muito importante que essa utilização seja feita de forma consciente. Os recursos naturais renováveis são os que podem ser repostos pela natureza com o passar do tempo. No entanto, é necessário que as condições ambientais sejam favoráveis para que haja renovação desses recursos e eles não se tornem escassos. Os recursos naturais não renováveis são aqueles que levam milhões de anos para serem repostos pela natureza. Por isso, se explorados sem controle, esses recursos podem se esgotar, certo?
A água ela é um recurso natural renovável que a gente precisa, não é, cuidar, tá bom? Então, a outra página de correções foi a página 291. Olha aqui, pessoal. Página 291. Vamos lá. Encontre no diagrama a seguir o nome de 5 problemas ambientais estudados nas páginas 288 a 290, certo? Nós vamos fazer de cima para baixo, tá bom? Nós temos aqui, a gente chama de linhas, nós chamamos de colunas. Da direita para a esquerda nós chamamos de linhas e de cima para baixo nós chamamos de colunas, tá certo? Então na segunda linha, certo? Vocês encontraram poluição das águas, tudo juntinho, não foi? Na antepenúltima linha, vocês encontraram poluição. E na última linha, vocês encontraram desmatamento. Já nas colunas, de cima para baixo, na segunda, vocês encontraram queimada. Na outra, vocês encontraram erosão. Então, a tia vai aproximar aqui o livro para vocês darem um zoom e verificarem, tá certo? Vejam aí. Pronto? Gostei, hein? Agora tem assim, número 2. Escolha um dos problemas ambientais encontrados no diagrama acima e pesquise em livros, revistas ou na internet como é possível evitar ou diminuir os danos causados por esse problema ao meio ambiente. Anote a seguir os resultados da pesquisa. Por exemplo, para que eu possa minimizar as queimadas e os desmatamentos, por exemplo, eu preciso cultivar árvores em áreas desmatadas, tá certo? A tia vai colocar aqui uma sugestão de resposta. Vou apagar aqui, olha, certo? E aí eu vou colocar para vocês, tá legal? Vamos lá. A tia Yola vai colocar apenas um exemplo, mas os exemplos que vocês me colocaram foram muito proveitosos, tá legal? Eu vou colocar aqui, por exemplo, queimadas e desmatamentos. Queimadas e Deixa eu passar para cá, tá? Desmatamento. O que eu posso fazer para minimizar esses dois problemas aqui? Que um é consequência do outro. O que eu posso fazer? Cultivar árvores, certo? Cultivar árvores em áreas que estejam desmatadas. Cultivar árvores em áreas que estejam desmatadas. Certo? Aqui é uma sugestão de resposta para a questão número 2 da página 291. Tia Yolanda já verificou as devolutivas, está apenas fazendo uma breve correção. Tá legal? Vejam aí, verifiquem, caso queiram mudar, certo? Muito bom. Então, hoje, pessoal, nós vamos estudar o que podemos fazer para cuidar da natureza. O que nós podemos fazer para cuidar da natureza? Olha aqui, gente. Cultivar árvores é um cuidado com a natureza, não é verdade? Então, vocês têm que observar que um conteúdo, um componente está sempre puxando o outro.
bom? A tia vai apagar para a gente iniciar a nossa explicação do exercício de hoje. Tá legal? Vamos lá, me acompanhe, tá bom? Para a gente fazer tudo direitinho, certo? Vamos lá. Muitas vezes podemos pensar que as ações contra a degradação do meio ambiente estão fora do nosso alcance e que nada podemos fazer para evitar que os recursos da natureza sejam explorados de forma inadequada. Então, a gente às vezes costuma pensar que nós não podemos fazer nada quando a gente vê uma área desmatada, que a gente não pode fazer nada quando a gente encontra um desperdício de água, que a gente não pode fazer nada quando a gente encontra uma área sem cobertura vegetal, não é? A gente incute muito essa ideia, mas a gente sabe que sempre a gente pode fazer algo. No entanto, em nosso dia a dia, certamente podemos colocar em prática hábitos simples que contribuirão para minimizar os problemas ambientais e que estão prejudicando o nosso planeta. Nós temos aqui algumas imagens que mostram o que nós podemos fazer para evitar esses problemas, não é isso? E são atitudes simples, atitudes que nós podemos fazer em casa, que eu, professora, posso fazer, que você, aluno, pode fazer, que você, irmãozinho, irmãozinha, pode fazer, que o papai, que a mamãe também pode fazer, que todo mundo pode realizar, tá legal? Então, a primeira atitude, pessoal, nós podemos evitar o desperdício de água enquanto escovamos os dentes. Abra a torneira apenas quando for necessário. Gente, vocês estão observando que agora nós estamos colocando as respostas lá da entrevista da página 284. Então, vamos continuar. Podemos evitar o desperdício de água e energia elétrica durante o banho. Mantenha o chuveiro fechado enquanto você se ensaboa. Abra-o no momento que você for se enxaguar, certo? Podemos economizar energia elétrica apagando as tomadas, as lâmpadas dos cômodos em que nós não estamos presentes, não é? E podemos fazer o mesmo com a televisão, com o ar-condicionado, com o ventilador, quando a gente não estiver utilizando, gente. Todos os aparelhos que funcionam através da energia elétrica, certo? A gente só pode mantê-los conectados, só pode mantê-los ligados, certo? Se nós estivermos utilizando. A partir do momento que nós não estamos utilizando, nós desligamos esses aparelhos e desconectamos da tomada. Tá legal? Podemos reaproveitar alguns materiais como embalagens, sacolas, caixas, dando novas utilidades para eles. É o que nós chamamos de materiais recicláveis. Caso isso não seja possível, é importante descartar os resíduos sólidos, aquele montante de lixo, de maneira adequada, de preferência destinado para reciclagem. Olha aqui as caixas plásticas, para você, mais uma vez, elas estão aqui presentes nas nossas aulas de geografia, não é isso? Nós podemos manter o nosso e os outros bairros limpos, jogando resíduos sólidos no cesto de lixo. Nós não precisamos passar na rua e jogar o lixo que nós consumimos, do material que nós consumimos, no meio da rua. Eu não preciso estar no meu veículo e, se eu consumir um biscoito, só porque eu estou na rodovia, eu abro meu vidro e jogo o
plástico fora, a embalagem fora não. Porque essa embalagem, ela pode ir, ó, muito longe, o vento, não é, pessoal? Ele leva essa embalagem para muito longe, certo? Então eu coloco lá no saquinho do meu lixo, que tem lá no meu carro. Se eu estiver no meio da rua, eu coloco no meu bolso. Quando eu ver uma lixeira, eu coloco dentro. Eu estou contribuindo para manter o meu bairro, manter a minha rua, manter o meu espaço limpo, tá certo? Agora, cuidar da natureza é saber usar com sabedoria seus recursos. O que é reciclagem? É um processo pelo qual alguns materiais como papel, plástico, vidro, metais são transformados em matérias-primas que podem ser utilizadas na fabricação de novos produtos. Mas nós temos aí dois ícones. Olha aqui, minhas crianças, o ícone número 1 e o ícone número 2. Quais atitudes da página 292 e 293 você tem em seu dia a dia para cuidar da natureza? Conte aos colegas, conte aos pais, não é? É essas atitudes aqui, ó, certo? Na outra, diz assim: cite outros exemplos de atitudes que você pode tomar para contribuir com a conservação da natureza. Você, além das atitudes citadas aqui, quais as outras atitudes você pode exercer para contribuir para a conservação da natureza? Regar as plantas, plantar árvores em locais de devastação, não é isso? E aí, meus amores, vocês vão concluir a aula de geografia com os exercícios da página 294, olha aqui, e 295. Legal? Na 294, vocês vão ordenar as sílabas dos tipos de recursos naturais, vão completar com 2 dicas de conservação ambiental. Por exemplo, eu ordenei o recurso natural madeira. Dicas de conservação. Para me conservar a madeira, eu tenho que denunciar as queimadas e não desmatar. A segunda é a água. Uma dica. O que eu tenho que fazer para me conservar a água? Esse recurso natural que é tão precioso para todos os seres vivos do planeta, não é? Fechar a torneira enquanto escova os dentes, o que mais? Não tomar banhos prolongados e etc. Vocês vão fazer o exercício em casa, vão me enviar as páginas 294 e 295. Leiam com muita atenção, façam os exercícios com capricho, me devolvam que eu estou aguardando o seu retorno. Um bom estudo em casa. Se precisar sair de casa, previna-se, cuide-se. Quero ver todos bem. Até a nossa próxima aula do componente curricular de Geografia.